Transcorrido o período do Natal, a igreja no mês de janeiro, ela considera na liturgia o começo da vida pública de Jesus, né? Que se abre com o batismo, né, de Jesus no Rio Jordão, e depois vai acontecer também o primeiro milagre dele, que é o milagre das bodas de Caná. E nesse recolhimento de hoje, nós vamos considerar precisamente esses dois momentos, que são momentos marcantes da vida de Jesus, né? Então, o primeiro momento é o batismo de Jesus, né? João Batista, né? Aliás, o nome de João Batista vem por causa de batismo, né? João Batista inventou o batismo, não existia, foi um rito que ele inventou e era uma preparação para a vinda de Cristo. Ele mesmo explicava, as pessoas iam lá no Rio Jordão, ele submergia na água, lavava a pessoa e dizia, olha, isso aqui simboliza o perdão dos pecados, simboliza, você tem que se arrepender dos pecados, embora eu ainda não batizo plenamente, depois de mim vai vir alguém que é maior do que eu. Ele criava uma expectativa a respeito da vida de Jesus, e ele sim que vai batizar mesmo, né? Ele vai perdoar os pecados, ele vai batizar no Espírito, no fogo e no Espírito Santo, ele usava essa expressão, né? Então ele inventou esse rito, e até hoje nós usamos essa expressão, lavei a alma, né? Nós usamos essa expressão, lavei a alma. A pessoa está devendo uma coisa, conseguiu ter uma conversa difícil com o marido, com a filha, consegui falar algo que estava entalado na garganta, ou então paguei a minha prestação que estava devendo, ou então lavei a alma, né? Ontem mesmo uma pessoa me contou que tinha brigado com o chefe, a chefe tinha mandado uma mensagem cobrando alguma coisa, a pessoa ficou irritada, né, e respondeu de maneira desaforada no WhatsApp, né? E depois ficou, nossa, como é que eu fui escrever aquilo lá, né? Passou a noite inteira, uma noite mal dormida, arrependida por ter mandado aquela mensagem lá, impulsiva. E depois de manhã descobriu que não tinha apertado a flechinha do sangue, né? Meu anjo da guarda, obrigado. Mas lavei a alma, o pecado que eu tinha feito não aconteceu, graças a Deus, né? Então, e surpreendentemente, então, era tal a força da pregação de João Batista que as pessoas iam em peso se batizar. Israel inteiro foi em peso se batizar. E foi uma preparação importante para a chegada de Jesus. E o que foi surpreendente é que o próprio Jesus se apresentou para ser batizado. E João Batista não recusou, não vou te batizar de jeito nenhum, é você que tem que me batizar, você não tem pecado, você que tem que me batizar. E Jesus falou, não, João, você vai me batizar, porque ele queria assumir sobre ele os pecados de toda a humanidade, né? Ele é o Cordeiro de Deus que assumiu sobre si, né? Ele é o servo sofredor de Javé, né? Que vai pegar todos os pecados do mundo sobre ele. Então eu quero ser batizado, insistiu, e João Batista o batizou. E aí vai acontecer uma coisa importante, porque no batismo de Jesus ele vai mostrar o que acontece depois no batismo verdadeiro, que é o batismo com o qual todos nós, a maioria de nós, foi batizada, né? Na infância ou na idade adulta. Então o que aconteceu? Que ele entrou no Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Ao sair do Jordão, ele fica um momento em oração. E aí acontece uma manifestação de Deus, né, na Santíssima Trindade. Se abre o céu e vem uma voz de Deus Pai dizendo: este é meu Filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu afeto, toda a minha complacência. E o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desceu e pairou sobre Jesus, né? Então ele quis mostrar o que acontece no nosso batismo, que nós vamos pensar nisso agora. Com o batismo, nós nos tornamos católicos, né? Nós entramos na Igreja Católica. Mas não é uma mera inscrição, sabe? Não é um rito de inscrição numa associação. Na verdade, no batismo acontece uma transformação na nossa vida. Aquilo que Jesus instrutou, esse é meu Filho de Deus, ele sabia que era, não sabe, mas era por nós.
No batismo vocês vão se tornar filhos de Deus, né? No batismo, a redenção, Jesus batizava no sangue de São João Batista, no sangue do Espírito Santo. No batismo nos é aplicada a redenção, a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados é aplicada a cada cristão no momento do batismo. Então, de certa forma, ao ser submergidos na água do batismo, hoje em dia a gente o batismo não é por submersão, mas por aspersão, né? 3 vezes você é submergido na água de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, significando que você morre para os seus pecados com Cristo, e você ressuscita com Cristo por uma vida nova, né? Então, o que acontece no batismo? Que nós, de fato, recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos essa pomba que desceu sobre Jesus, ela acontece mesmo no batismo. Quando uma criança é batizada, um adulto é batizado, né? É infundida em nós a vida de Deus, né? E você passa a ser filho de Deus. E essa frase que Jesus escutou, "Este é meu filho muito amado, em quem eu pus todo o meu afeto, as minhas complacências", de fato nós nos tornamos agradáveis a Deus. Deus nos assume como filhos naquele momento, né? E é uma transformação profunda que acontece conosco. Eu costumo colocar uma imagem que eu acho muito boa, essa imagem, é uma imagem tirada da mitologia grega, né? Todo mundo conhece a figura mitológica do centauro. O centauro é um cavalo que ao mesmo tempo é homem. Ele tem 2 naturezas. Ele é um cavalo que ele também tem corpo, tem braços, tem cabeça, tem corpo humano. Então vamos imaginar essa situação, que eu tivesse um cavalo, e quem teve cavalo sabe que entre o dono e o cavalo existe uma empatia muito grande. Às vezes parece até o cavalo entende o que o dono fala, às vezes, né? Então ele tem a afeição pelo cavalo, se dá muito bem. Mas vamos supor que ele tivesse o poder de pegar a vida dele e colocar no cavalo, e que aquele cavalo se tornasse um centauro. Aí mudaria tudo, né? Podia conversar com o cavalo humanamente, né? Podia ficar amigo do cavalo, podia amar o cavalo, sei lá, né? Podia ter uma amizade como nunca tinha tido antes, né? Então, é isso que acontece no nosso batismo. Deus pega, nós éramos um ser humano simplesmente, e Deus pegou um pouco da vida dele, que é a vida da graça, né? E colocou em nós. O Espírito Santo desce lá e colocou. Nós passamos a ter de fato a natureza divina, um pouco da natureza divina. Cristo era perfeito Deus e perfeito homem. Nós somos homens, nós somos humanos, mas Deus coloca lá o germe da natureza divina, um pouco da vida dele, que é o estado de graça, né? O estado de graça que a gente tem, pelo qual nós passamos a ter uma relação nova com Deus, né? Então, agora você pode ter uma amizade, uma confidência, uma intimidade com Deus que você não tinha nunca, você não tinha antes. Então como o Papa Bento XVI explica, o meu eu é como que enxertado num sujeito maior, ele é enxertado no eu de Cristo, né? Então eu passo a ser parecido com Cristo. Então a ação da ressurreição de Cristo em nós, surge um novo eu, né? E eu começo a viver de um jeito novo, eu começo a ter uma relação com Deus, completamente nova. E essa vida nova é a coisa mais surpreendente, a vida cristã, a vida espiritual, que ela tende a crescer, né? Então, pelo batismo, o Cristo passa a viver em nós, né? O eu de Cristo e o meu eu, eles começam a coexistir dentro de mim. Quando eu comungo, por exemplo, né, eu posso deixar que Cristo tome posse de mim. Eu posso dizer, como dizia São Paulo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? E eu posso procurar me esforçar por ter os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos sentimentos de amor, de bondade, né? E eu me torno um interlocutor de Deus. Eu posso começar a conversar com Deus e eu de certa forma, eu sinto o amor de Deus por mim, né? Então, pelo batismo, nós passamos a ser muito amados. O meu eu, ele fica turbinado, digamos assim, pelo eu de Cristo, e eu passo a ter um diálogo com Deus Pai, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Como é que a gente reza? Jesus ensinou, quando vocês rezarem, vocês digam Pai Nosso. Deus é Pai, sabe? Ele é Pai. Então, e há um Cristo dentro de você.
o escultor Michelangelo, né, ele fez estátuas maravilhosas, né, ele fez o Moisés, ele fez a Pietà, né, que está lá no Vaticano, ele fez o Davi, né, ele fez, enfim, estátuas espetaculares, parecem vivas, né, só falta falar, digamos assim, né, tão perfeita que é. Né? Então eu perguntava para ele, mas como é que você fez? Como é que você fez? Ele dizia, eu não fiz. Tinha um bloco de mármore, eu vi lá dentro, eu vi o Moisés lá dentro, eu só fui tirando o que faltava, e aí eu deixei ele prontinho aí, mas ele estava lá dentro já, né? Então, em certa forma, com o batismo, Cristo passa a estar dentro de nós, e Deus, com as purificações da vida, Ele vai nos purificando com os sofrimentos, nós vamos participando da paixão de Cristo de alguma maneira, com as coisas com a vida mesmo, nós vamos passando por uma série de purificações, e vai surgindo, se nós colaboramos nesse processo, com os sacramentos, com a oração, vai surgindo um Cristo, que é o que me torna feliz, né? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Jesus dizia, aquele que perder a sua vida encontrará. Se eu entro nesse processo de Cristo, de entregar-me, de amar, de esquecer de mim mesmo, de me doar, passo a ver Cristo em mim, e eu sou surpreendido por uma alegria muito grande. Eu me encontro, né? Eu me realizo como pessoa, né? Porque eu me realizo, porque é Cristo a minha verdadeira realização, né? Então esse é o grande mistério da filiação divina, que é o núcleo da vida cristã. Deus é um Pai amoroso, né? E nós temos que nos convencer, dizia São José Maria, que Deus está junto de nós continuamente, estará. Nós vivemos às vezes como se Deus estivesse lá longe, né? onde brilham as estrelas, estivesse lá distante, né? E no céu, sei lá, no cosmos, não sei aonde, né? E Ele está muito perto de nós, Ele está, na verdade, dentro de nós, Ele nos fala pelo Espírito Santo. Então, é toda a vida interior, sabe, que é a nossa grandeza, que depois ela vai explodir na vida eterna, que nós vamos participar da vida da Santíssima Trindade. Então, Ele está junto de nós como um Pai amoroso, e Ele nos perdoa, Ele nos compreende, Ele gosta de nós, né? Ele gosta, Ele é meu filho muito amado, Ele nos perdoa, né? Então, às vezes nós temos a pensar que Deus está muito bravo comigo. Deus não está, não. Ele quer que você, Ele está pronto, esperando para te perdoar, né? Então, eu dizia a São José Maria, e é uma proposta bonita, nós temos que, é necessário que nos embebamos, que nos saturemos, e que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de Deus e nos céus, né? Para nós que está no céu, mas também está junto de nós. Então, esse diálogo com o Pai é a grandeza humana, pela qual vai acontecendo nesse diálogo, né? Então, desde o batismo, quando a criança foi batizada, o Espírito Santo já começa a atuar dentro da criança, né? É interessante, é como se fosse nós nascemos com o pecado original, inclinados ao mal, inclinados ao orgulho, inclinados ao egoísmo, inclinados a autocentrados, né? O batismo ele vai nos libertar desse egoísmo, ele vai nos redimir desse egoísmo. Então, mesmo a criança que ainda não tem uso da razão, né? A criança com 3 meses, a criança que acabou de nascer, o Espírito Santo já está agindo nela, já está atuando nela, né? Acho que eu já contei uma vez, mas eu gosto de contar isso aqui. Eu fiquei bravo com a minha mãe, porque minha mãe demorou 6 meses para me batizar, né? Que foi o seguinte, eu nasci em maio, né? E em outubro ia ter a primeira comunhão da minha irmã mais velha, que ia fazer 8 anos. Eu tenho 4 irmãs, a mais velha ia fazer a primeira comunhão em outubro. Então minha mãe, para fazer uma festa só, ela esticou meu batismo. Eu falei, mãe, eu preciso 6 meses ateu, pagão, né? Pagão 6 meses. Eu perdi 6 meses de ação do Espírito Santo na minha alma. Devia ter me batizado e depois, agora em outubro vai ser a festa da Marília e do Vicente, vai ser a festa, mas não precisava empurrar o batismo lá para frente, né? Bom, então porque de fato o Espírito Santo atua nas crianças e realmente é muito bonito pensar nisso. Aquela criança já está sendo preparada pelo Espírito Santo para que quando ela chegar ao uso da razão,
o bem vença nela, né? Ela vai ter, a criança é birrenta, a criança é egoísta, a criança é egocêntrica, mas ela vai ter impulsos de amor, impulsos de bondade, esses impulsos de bondade vão prevalecer porque ela está batizada, né? Porque o Espírito Santo está agindo dentro dela, né? E quando a gente usa a água benta que a gente usa na igreja e tal, é a água do batismo, a gente renova o batismo. Quando eu uso água benta, eu renovo as promessas do batismo. Renuncia a Satanás, renuncio sim, né? A sua pompa, eu não quero ficar sabendo de vaidade, dinheiro, eu quero ser santo, eu quero fazer o bem, eu quero amar. Então o uso da água benta, de certa forma, nos renova. E ele tem esse poder de exorcismo, né? De afastar o demônio, ele renuncia a Satanás, né? Então, e vejam só, todo projeto de vida cristã é um projeto de levar o batismo à sua plenitude, né? O batismo, ele está chamado, ele pode ser levado à plenitude. Esse Cristo que foi colocado em mim, um pouquinho da vida dele, como a vida humana foi colocada no centauro, né? A vida humana, ele pode dominar a minha vida. Eu posso ser um outro Cristo. Eu posso ter no meu coração os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, né? São Paulo dizia na Epístola aos Filipenses: tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu tenho que ter sentimentos de misericórdia, sentimentos de compreensão, sentimentos de paciência, sentimentos de bondade, sentimentos de perdão, sentimentos de generosidade, de doação, né? E pela Eucaristia e pela confissão, cada vez que eu confesso, eu torno a lavar a minha alma. Então essa vida de Cristo vai crescendo dentro de mim. E a minha realização como pessoa, eu quero que todos nós desejamos uma plenitude de felicidade, que nós queremos ser felizes, né? Essa felicidade é a santidade, entende? É viver essa vida de Cristo em nós plenamente. Então, e que cada dia eu posso ser um outro Cristo nas circunstâncias concretas em que Deus me colocou, na minha família, no meu trabalho profissional, nas minhas amizades, na minha vida social, né? Então, e essa é a mensagem do Opus Dei, que foi plenamente acolhida pela igreja, solenemente acolhida pela igreja, que a igreja diz que todo cristão, todo batizado está chamado a ser santo, ele está chamado, aquele germe que ele recebeu no batismo está chamado a florescer e a tomar conta da vida dele, e cada pessoa está chamada a ser um outro Cristo. Há um Cristo dentro de nós, como o Michelangelo via no bloco de mármore, né? Esse Cristo tem que aparecer. E na medida que ele acontece, né? Na medida que ele acontece, e aí eu sou feliz, eu sou aquele que eu sem saber eu estou desejando ser, né? Então, aquilo que eu estou chamado a ser, eu vou ser aquela pessoa que eu posso ser, que Deus sabe como é que tem que ser, né? Então essa potencialidade da vocação batismal, né? E o batismo, ele digamos assim, ele marca a pessoa, sabe? Ele se diz tecnicamente que o batismo imprime caráter. É como se Deus colocasse um chip dentro de nós, como se Deus colocasse lá e esse chip, por mais que a pessoa esteja longe de Deus, virou católico de IBGE, pior ainda, virou ateu, chutou o balde, né? Entrou numa vida de rejeição, ele foi batizado. E aquele chip está instalado lá dentro da alma, né? Então, e Deus vai pegar aquela pessoa em algum momento. Deus vai pescar aquela pessoa, como se fosse um gancho, sabe? Um gancho que Deus, de repente, vai pegar, né? Há um romance muito bonito de um escritor inglês que chama Evelyn Waugh, que chama Brideshead Revisited, né? Revisitando Brideshead. É um livro espetacular. E aí tem um cara, um sem vergonha lá, que largou a esposa, tal, e a família é católica, a família reza por ele. E depois, no fim da vida, a esposa o acolhe de volta, quando ele está morrendo lá, para ajudá-lo a reza. E no momento ele mesmo usa essa frase: puxa, Deus pegou me enganchou de novo, né? Ele se converte um pouco antes de morrer. E, então, é um romance espetacular. E
Então isso acontece muitas vezes. Por exemplo, pessoas diante do Papa, né? As pessoas, a eleição do Papa, né? Que aconteceu em maio, eleição para o mundo, né? Todo mundo fica curioso, porque os batizados, eles têm aquele negócio lá dentro, lá, e todo, mesmo o cara que é ateu, que não está nem aí, ele, pô, quem é o Papa? Eu quero saber quem é o Papa, não sei o que, ele vê na televisão o Papa, e alguma coisa mexe dentro dele, sabe? Eu uma vez estava na Praça de São Pedro, eu recebi a bênção do Papa Francisco, foi uns anos atrás, e estava uma senhora brasileira lá, né? E que foi lá por curiosidade, para tirar fotografia do Papa, para, né? Está em Roma, vamos ver São Pedro, vamos visitar o Papa, quem vai visitar a Fontana di Trevi, vai visitar o Coliseu, foi lá no Papa também. Aí o Papa deu a bênção e ela falou para mim, conversamos lá para dizer que eu sou de Santos, né? Sou moro do Rio e tal. Aí depois que o Papa apareceu lá e deu a bênção, eu falei, sabe, eu tenho uma saudade de ser católico. Falei, cara, você foi batizado e o Papa mexe dentro da gente, né? Mas também Nossa Senhora mexe, sabe? Imagem de Nossa Senhora, você coloca no quarto da criança, mesmo que a criança não vai à missa, não está nem aí, você coloca aquela imagem de Nossa Senhora, mexe no chip do batismo, mexe. Então, é uma coisa que funciona, sabe? Então é uma coisa que se a pessoa é batizada, a possibilidade dela se converter, mesmo que seja no momento da morte, muita gente, Santa Faustina, né? A pessoa às vezes não recebeu o sacramento nem nada, mas a gente reza o texto da misericórdia, e aquela pessoa se arrepende, às vezes até a gente não sabe o que acontece, mas Deus salva muitas pessoas pelo texto da misericórdia, né? O batismo revive de alguma maneira na vida daquela pessoa, né? Então esse é o esse chip, esse batismo, ele me ajuda a participar bem da missa. Na missa eu participo, eu não entendo muito talvez o que está acontecendo lá, né? Mas eu sei que está acontecendo a redenção, e aquilo lá mexe comigo, mesmo que a pessoa não esteja em condições de comungar, né? A presença dela lá, ela recebe de alguma maneira o Espírito Santo ali, então Jesus fala, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá, né? A nossa oração é uma oração de filhos de Deus, porque quando nós pedimos a Deus, nós rezamos, nós somos atendidos. Jesus falou, procurai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que procura encontra, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate lhe será aberto. Então a nossa oração, a gente sabe que Deus está ouvindo aquela oração. Talvez Ele não vai dar imediatamente aquilo que nós estamos pedindo, mas aquela oração vai ser escutada. Às vezes ele não dá aquilo que nós pedimos, porque Ele vai dar uma coisa melhor, né? Que nós não entendemos, mas é uma coisa melhor, porque Deus nos ama, né? E Deus sabe o que é bom para nós, o que é importante para nós. E quando nós nos sentimos fracos, nós mostramos a Deus a nossa fraqueza, e Deus é mais íntimo do que nós mesmos, dizia Santo Agostinho, né? Então, o batismo tem a presença do Espírito Santo, né? A pomba que desceu sobre Jesus, essa presença está lá dentro, e ela deve impregnar a minha interioridade, a minha imaginação. Eu tenho que ser uma pessoa rezadora, uma pessoa que reza terço, que vai à missa. Então, toda essa vida de Cristo em nós, somos filhos muito amados, né, como Jesus, né? Então, e somos protegidos também, amados e profundamente amados. Eu acho que cada um de nós olha para trás e pensa na sua vida, né? Pensa na história, na narrativa da sua vida, né? Fala, poxa, como Deus foi bom comigo, né? Quanta coisa boa que eu tenho para agradecer, quanta coisa espetacular que aconteceu na minha vida, né? A gente tem que... Porque Deus nos ama, né? Deus nos ama e gosta de nós e está muito presente na nossa vida. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Então leva essa atitude também de confiança, de abandono, sabe? De abandonar os problemas nas mãos de Deus, sabe? Confiar na proteção divina, confiar muito na proteção divina. Então vamos terminar essa primeira meditação com essa consideração da igreja para o mês de janeiro, que é a renovação, captar a grandeza da nossa vocação cristã, a grandeza da nossa vocação batismal, né?
E pedir ajuda da Nossa Senhora, que ela também no batismo nos assume como filhos, né? Nós temos um anjo da guarda, né? Que Nossa Senhora nos ajude a viver como filhos de Deus em todas as circunstâncias, que nós nos identifiquemos cada vez mais com Cristo, que nós aspiremos a levar o batismo à sua plenitude e que nós sejamos outros Cristos na nossa família, no nosso ambiente profissional, né? Nós estamos chamados a ser santos, ou seja, há um Cristo que tem que crescer dentro de mim. E essa é a nossa grandeza, e essa é a nossa felicidade, e essa é a nossa vocação. Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que ela nos ajude, que ela nos abençoe, para que nós renovemos a nossa vocação batismal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós. Exame, ato de presença de Deus. Recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Como se manifesta na minha maneira de lidar com os problemas, saber que Deus realmente me ama como filha? Considero que nunca vai me deixar sozinha? Deus é um Pai, o teu Pai, cheio de ternura, de infinito amor. Chama-lhe Pai muitas vezes e diz-lhe a sós que o amas muitíssimo, que sentes o orgulho e a força de ser seu filho. O que eu poderia dizer agora ao Senhor para sentir sua ternura e seu amor infinito? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Percebo que esta promessa também é feita por Jesus a mim, pessoalmente. Essa consideração me dá paz e segurança no meu dia a dia? Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Aproveito a leitura diária do Evangelho para conhecer e amar mais Jesus e pedir-lhe que identifique mais o meu coração com o dele. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Maria, mestra de oração, olha como pede a seu filho em Caná, e como insiste, sem desanimar, com perseverança, e como consegue. Diante de quais necessidades eu poderia recorrer à minha mãe, a Santíssima Virgem, para me ajudar a rezar com audácia e simplicidade? Em Caná, Jesus realizou o primeiro dos seus milagres, e os seus discípulos creram nele. Como facilito que Deus possa atuar
através da minha maneira de agir e das minhas palavras? Ato de contrição. Santa Maria, esperança nossa e escrava do Senhor, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós vamos meditar agora na segunda cena que marca assim o início da vida de Jesus, né? Que é o primeiro milagre que ele fez, que foi nas bodas de Caná. Então vamos lembrar a cena. Há uma festa de casamento numa cidadezinha perto de Nazaré, onde Nossa Senhora morava, né? Nossa Senhora foi convidada, interessante, ela foi convidada, né? E aí São João falou, foi também Jesus e seus discípulos, né? Posso levar meu filho? Ela era viúva na altura, né? É interessante pensar que Nossa Senhora não era uma freira, sabe? Ela tinha uma vida social, ela tinha amigas, ela foi convidada para uma festa de casamento. E deve se entender que bonita, a gente não vai para festa de casamento com qualquer roupa, com qualquer cabelo, né? Vai arrumada, né? Então a Nossa Senhora está bonita. E aí acontece essa festa. Jesus também vai, né? Ela deve ter dito, posso ir com meu filho? Meu filho quer levar uns amigos também, né? Então foi assim. E a festa começa a acontecer e ela percebe que vai acabar o vinho. Uma festa de casamento naquela época, as pessoas viajavam para a aldeia, os parentes viajavam para a aldeia, ficavam vários dias. Não era uma festa de um dia, de uma tarde, não, era durante vários dias. E ela percebe que não há vinho, que o vinho vai acabar e que aquilo que é a coisa importante para a festa, para os homens ali, que ia ser um fracasso aquela festa. E aí então ela se dirige a Jesus, porque ela sabia que Jesus tinha sido batizado, que Jesus ia começar a vida pública dele, estava começando uma nova fase da vida dele. Até então ele não tinha feito nenhum milagre, né? Mas ela sabia que ele ia se manifestar como Filho de Deus também nessa dimensão, né? Então ela chegou para ele e simplesmente falou assim, Jesus, não tem vinho, né? Vai acabar o vinho, né? E Jesus dá uma resposta, uma aparente assim cortada, fala, mulher, o que nós temos a ver com isso? Não nos compete, tá? Não nos compete, né? A minha hora ainda não chegou, ainda não é o momento de eu fazer milagres. Então é interessante essa resposta aparentemente negativa, né? Porque se São João conta essa cena no Evangelho, porque é como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu não queria fazer esse milagre, eu não queria. Mas porque minha mãe me pediu, né, eu vou fazer. Então é importante para nós, porque nos mostra o poder de intercessão de Nossa Senhora.
E era preocupada com uma coisa aparentemente, assim, não era uma coisa tão grave assim, que é uma festa de casamento, vai acabar, vai ser um desgosto para os noivos para sempre, uma lembrança, mas, enfim, é uma tragédia, né? Então, e Nossa Senhora interveio naquela coisa assim, porque nós devemos querer intervir nos nossos problemas, sabe? Né? E aquilo que Jesus teria por que fazer, Ele faz pela intercessão de Nossa Senhora. Então, de fato, ela sabe que ele não vai dizer não para ela sabe. Mesmo que ele aparentemente falou, não tem nada a ver com isso. Né? Ela sabe o que ele vai fazer. Então, ela diz para os funcionários lá na festa, façam tudo o que ele vos disser. E, de fato, depois de uns momentos, Jesus se dirige a ele e fala, por favor, então, enchem as talhas de vinho. Nas festas, os judeus, eles se purificam antes de comer, eles se lavam as mãos. Então havia toda a reunião, toda a festa de banquete, de casamento, havia assim, um recipiente, uns grandes jarros, né, grandes, com muitos litros assim. Então ele fala, encham de água esses recipientes. E depois ele diz, peguem uma amostra dessa água, né, e levem para o mordomo. Então eles levam para o mordomo e o mordomo vê que aquilo é um vinho. Não só vê que é um vinho, que é um vinho de muita qualidade. Né? Então ele chama o noivo e fala, nossa, né? Você guardou esse vinho até agora. Né? Normalmente a gente serve o melhor vinho no começo, né? Para as pessoas já estão meio perdendo a sensibilidade, estão meio embriagadas, aí sempre assim, você põe o sangue de boi, digamos assim. Né? Então, você guardou esse vinho até agora, né? Foi o primeiro milagre de Jesus. Então é interessante, importante esse episódio. Você podia pensar, puxa, Nossa Senhora não podia ter pedido um milagre maior, né? Podia ter reservado esse cartucho, digamos assim, uma pessoa que morreu, um cego de nascença, um leproso, sei lá, um milagre, poxa, né? Mas transformar em vinho, mas na verdade tem uma grande importância, porque esse primeiro sinal de Cristo, Cristo queria inaugurar uma festa de casamento. Então, ao escolher o matrimônio como cenário para o primeiro milagre, Jesus está mostrando que ele quer elevar o casamento humano, quer inserir o casamento humano no horizonte da redenção, no horizonte da vocação cristã. E é isso que nós vamos meditar agora, na importância do sacramento do matrimônio, na grandeza vocacional do sacramento do matrimônio. Né? E esse evangelho é importante porque ele mostra o valor do matrimônio e ele ajuda a identificar 3 momentos-chave que acontecem ou que devem acontecer em cada matrimônio. Né? Então, o primeiro momento, digamos assim, seria o primeiro vinho, né? Que é o vinho do apaixonamento. É o vinho do apaixonamento, que é um dos fenômenos humanos mais ricos e mais bonitos. É uma coisa que é passageira, mas realmente é uma coisa muito bonita, que é o fenômeno do apaixonamento, que é embriagante, digamos assim. Né? Quando você gosta da pessoa, do noivo, e ele corresponde, né? Eu também gosto de você, né? A euforia que produz esse momento, né? É uma coisa assim, uma alegria invisível, os olhos da pessoa brilham, é uma sensação de felicidade, né? Que é uma coisa muito bonita, quer dizer, a gente fala, aconteceu uma química, né? Aconteceu uma química. E a química mesmo, sabe? Porque do ponto de vista da neurociência, o apaixonamento ele transforma as zonas do cérebro, lá são irrigadas, sabe o que acontece, né? Mas a pessoa tem uma sensação de felicidade muito grande, os olhos brilham, a pessoa fica feliz, né? Vê todo mundo, vê tudo cor-de-rosa, né? É uma coisa assim, é bonita. As músicas românticas sempre falam disso, né? As músicas românticas mais bonitas descrevem esse momento e essa sensação do apaixonamento. É uma das coisas mais bonitas, que é importantíssimo.
E se não acontecesse, as pessoas não casariam, entende? Os homens não casariam, mas eles se apaixonam e casam, né? Então, o Papa Bento XVI chegava a dizer, olha, que nós estamos chamados para o céu, né? O céu é a vida eterna, a gente não sabe como é que é, mas a gente sabe que é embriagante, que é uma coisa embriagante. Nós vamos ter uma felicidade nesse instante eterno, porque não existe tempo, né? Nesse instante eterno, nós vamos ter uma grande felicidade que nós não sabemos como é um mistério, mas nós sabemos que estamos chamados a ela, nosso coração anseia por ela, né? Nosso coração anda inquieto enquanto não descansa, né? Nós fomos preparados por um grande amor, né? E esse amor vai acontecer na vida eterna. E ele dizia que a melhor comparação que a gente tem nessa vida, para essa sensação de felicidade, claro, guardando a distância, né? É o apaixonamento, a experiência do apaixonamento, que é uma coisa muito bonita, né? Então, cada encontro, cada telefonema, cada mensagem, aquilo mexe no coração, o coração dá um pulo cada vez. Então, as pessoas, sei lá, você fala, nós temos tudo em comum, a gente gosta das mesmas coisas, nós somos simples um para o outro, né? Surge essa sensação de que Deus está ali fazendo acontecer aquele casamento que vai acontecer ali, né? Então, e é importantíssimo esse primeiro vinho, digamos assim, importantíssimo porque realmente cada pessoa é única, cada pessoa é maravilhosa, senão Deus não teria criado. Se nós existimos é porque Deus achou que nós somos muito bons, que Deus gosta de nós, gostou de nós tanto que nos criou. E cada pessoa tem uma riqueza muito grande. E quando um homem se apaixona por uma mulher se apaixona pelo homem, é como se de repente se iluminasse para ela ou para ele a grandeza da outra pessoa. Ele vê naquela pessoa coisas que outras pessoas não veem, né? A gente fala, né? Mas o que esse homem foi ver nessa menina? Ele vai casar com ela, o que ele viu? Mas ele viu, né? Ele viu uma riqueza, sabe? Ele viu uma riqueza que ela tem mesmo. Que a mãe dela vê, o pai dela vê, e ele viu também, né? Ele viu também uma riqueza que está lá, né? O DNA de cada um de nós é irrepetível, é único na história, né? Mas no apaixonamento você vê alguma coisa ali, você vê Deus ali através daquela pessoa, né? Não é que você não veja nenhum defeito, você vê os defeitos, até identifica os defeitos do namorado, do noivo, mas parece pouco importante, sabe? Parece uma coisa assim, você vê com indulgência, isso aí vai ser superado. O amor que há entre nós é tão grande que a gente vai superar esse defeito e os outros, não tem, é irrelevante isso daqui, sabe? E essa aposta também é uma coisa boa que procede de Deus também, né? Então ele descobriu uma beleza em mim, ele gosta de mim, né? Ele gosta de mim, eu vejo que ele está apaixonado por mim, isso daí me turbina, eu me redescubro, né? Eu me sinto amado, né? Então isso é importantíssimo. Então, esse vinho é muito bom, sabe? O primeiro vinho é muito bom e é importante, mas não é o melhor vinho, né? Então, essa espécie de divinização do namorado, do noivo, né? Parece que o egoísmo de ambos, no momento do apaixonamento, ele fica como que anestesiado, porque você se torna mais generosa, mais solícita, mais ele também, né? Delicado, generoso e tal, né? E como se o egoísmo tivesse assim anestesiado, né? E é que Deus que faz acontecer isso daí, para que aconteça o casamento, né? E depois esse egoísmo ele vai ressurgir, né? Ele vai acordar. Então, o primeiro momento das bodas de Caná é que está ótimo, o pessoal está feliz com aquele vinho ali. Mas esse vinho vai acabar, né? Esse vinho vai acabar. Então, esse estado, inevitavelmente, ele vai terminar, que pode ser, às vezes, depois de um ano, esse que talvez atingiu o ápice na lua de mel, mas depois passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E aquele vinho começa a acabar, né? Você não sente mais aquela química, aquela
química vai desaparecendo e você começa a perceber que aqueles defeitos que pareciam assim, quase que irrelevantes, assim, facilmente superáveis, assim, que eles estão profundamente arraigados, que não são fáceis de superar, né? Aquele marido idealizado lá no noivado já não corresponde às expectativas formadas no início, né? Então, o encanto vai cedendo lugar à rotina, vai havendo uma espécie de desencanto, que é perigosíssimo, né? O desencanto. Você já não encontra no teu marido aquela figura luminosa que você encontrava no início. Não é que não houve nenhuma tragédia, não houve traição, não teve nenhum problema, mas a decepção vai acontecendo por pequenas, sabe, pequenas coisas acumuladas com o tempo. Aquele rosto que parecia cheio de promessas, agora parecia um rosto simplesmente normal, sabe? Os gestos que pareciam espontâneos se tornam previsíveis. A convivência vai revelando hábitos assim banais que não tinham sido notados no começo, mas que às vezes você começa a implicar com ele, né? Você que era o número um, porque a sua mensagem era respondida imediatamente, o teu pedido era atendido imediatamente, você era surpreendida por atenções que ele tinha, você era claramente o número um, você já vai perceber que você já não é o número um, né? O número um, de repente, é o trabalho dele, é a mãe dele, de repente, sabe? É o Flamengo, é a bicicleta, é não sei o quê, né? Então, isso vai acontecendo, é inevitável que aconteça isso, né? Então, você tinha projetado qualidades que estão só em germe, mas elas não floresceram, né? Onde havia uma simpatia, um mistério, agora passa a ser uma coisa que era mera timidez, né? Enfim, vai havendo uma perda da admiração, uma perda silenciosa da admiração, e o que desencanta não é que o marido se tornou, o que ele se tornou, mas o que você esperava dele, você esperava que ele seria. Então, a decepção nasce tanto do confronto entre a memória idealizada, aquilo que você idealizava, e a realidade cotidiana dos hábitos, da convivência, né? Então, as conversas se tornam previsíveis, as opiniões se repetem muito, com poucas variações, as histórias são contadas do mesmo modo, com as mesmas inflexões de voz, com as mesmas palavras, você já sabe como vai acabar a frase, você já não presta atenção nas frases, porque a curiosidade, você já nem ouve direito, porque você já sabe, né? Então, detalhes insignificantes, a forma de organizar a vida, de organizar os objetos, manias pequenas, né? De pequenas desatenções, coisas que no início eram vistas com indulgência, elas passam a ser notadas com cansaço. Então, a esposa percebe que aguardava uma evolução que não aconteceu, né? Ela esperava mais sensibilidade, mais grandeza interior, mais profundidade. Não é que tenha havido uma regressão, não, mas simplesmente não houve um progresso. É a mesma pessoa de sempre, né? Então, quer dizer, o gosto do vinho vai acabando, entende? Então, é importante a intervenção de Nossa Senhora, é importante saber rezar o texto, sabe? É importante, porque você pode fazer um erro, né? Um erro, que é pensar, bom, nós já nos exaurimos, essa relação já não tem mais, acabou, né? Já não tem mais nada, vai se tornar insuportável com os anos, né? Às vezes umas palavras duras que ouve lá obsessionam. Então parece que o casamento já entregou, ele não entregou aquilo que ele tinha prometido e não vai entregar mesmo. Então esse é o perigo, esse diagnóstico é falso, né? É até injusto, e até na verdade é maldoso, porque vai havendo um fechamento voluntário. E é uma realidade muito rica atrás do matrimônio cristão. Então, como é a intervenção de Nossa Senhora? Qual é o ponto ali, né?
que acabou o vinho? Por que acabou o vinho? Porque você amou mais uma promessa, o brilho, mas sem transcendência. Você não captou o miolo da vocação matrimonial. A vocação matrimonial, que, como diz Jesus no Evangelho, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão dois uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu, né? E a grande tentação é você não ver a ação de Deus unindo aquelas duas pessoas. Deus uniu, quer dizer, Deus uniu no começo do casamento, na cerimônia do casamento católico, Deus uniu ali, mas aquilo é um projeto vocacional, entendeu? É um projeto vocacional que Deus vai continuar unindo. E é com a ajuda de Deus que aquele casamento vai acontecer. Se você perde esse elemento, se você perde essa transcendência, você perde a grandeza da vocação matrimonial, né? Então o que destrói é você achar que esse projeto vai acontecer sem sacrifício, sem Deus, sem fidelidade, sem oração, sem contar com Deus continuamente, né? O casamento, a gente sempre diz, eu sempre gosto, quando eu faço casamento, né? Eu gosto de falar desse evangelho aqui, porque o casamento é entre três, né? É o marido e a mulher e Deus que está unido. O Deus está agindo ali para unir, para fundir aquelas duas pessoas. Então, o casamento não é entre duas pessoas, mas entre três pessoas. E Deus realiza, Deus quer realizar esse projeto de fusão, de união, que é um projeto aberto ao futuro, que tem que ir acontecendo, né? Através da doação, né? Então, exatamente quando parece que houve um esgotamento, é aí que entra, você acorda e fala, aqui, tem que entrar Deus aqui, né? Tem que entrar Deus aqui. Então, aquela química sensível desapareceu, então, agora é o momento de você, da entrega por amor, é o início da purificação do olhar, aquilo que você viu lá atrás, no momento do apaixonamento, aquelas qualidades, elas estão lá. Não é que ele não as tem, que era mentira, não tem sim. Aquela luz inicial é verdadeira, né? Mas estão em germe, aquilo tem que florescer, sabe? Da mesma forma, vamos imaginar que uma galinha chocou um ovo, com o calor dela, aquele ovo, o pintinho cresce, né? Então, a doação, o amor, é que faz com que o cônjuge floresça, né? Com o teu amor, aquelas coisas que estavam em germe nele, que você viu lá atrás, aquelas coisas vão florescer, vão acontecer, né? Então aí começa a agir a graça de Deus, começa a surgir a identificação com Cristo. Eu sempre conto essa mesma história porque eu acho que é interessante contar isso. A vocação matrimonial é igualzinha à minha vocação sacerdotal. Quando eu me tornei padre, 50 anos atrás, eu falei assim para mim mesmo, né? Bom, agora o Vicente morreu, né? Agora existe o padre Vicente. Eu não estou nem aí se eu sou feliz ou não sou feliz. Eu quero tornar essas pessoas felizes, né? Essas pessoas agora são vocês nesse momento, né? São o meu rebanho, digamos assim, né? Eu quero tornar o meu rebanho feliz. Então, na minha doação, eu esqueço de mim mesmo e me entrego, tá? Preparo a palestra, rezo um texto para Deus tocar o coração das pessoas e tal, papá. Nessa entrega daí, eu não estou pensando em mim mesmo, eu estou pensando nas pessoas que eu estou ajudando, né? E nessa altura, Cristo surge em mim. Não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. O casamento é exatamente assim. Quando você casou, eu casei eu me chamo Ana Paula, casei com o Roberto, agora a Ana Paula morreu, existe a esposa do Roberto. Eu vou tornar esse homem feliz. Eu vou fazer com todas essas coisas que estão lá no DNA dele, lá, essas coisas potencialmente nele, com o meu amor, essas coisas vão germinar. Eu vou entregar minha vida por esse homem, né? Pelos filhos dele, né? Mas ele em primeiro lugar. Ele em primeiríssimo lugar, mais do que os filhos, né? Então eu vou, e aí vai acontecer o casamento, entende? E vai acontecer, e o que vai me realizar
não é o meu marido. Nenhum homem torna uma mulher feliz. Nenhuma mulher torna um homem feliz. E Santo Agostinho dizia: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração ainda inquieto enquanto não descansa em ti. O que me realiza é a minha identificação com Cristo no matrimônio, ao doar-me ao meu amigo, ao meu marido generosamente, ao doar-me aos meus filhos, ao entregar-me no casamento. Nessa altura surge Cristo em mim. Aquele Cristo do batismo, ele surge em mim e eu amo, sabe? Porque nós existimos para amar. O que o Evangelho ensina, que Deus, o homem e a mulher somente se realizam a si mesmos na doação completa de si mesmos. É na doação completa de mim mesmo que eu me realizo a mim mesmo. E o casamento é o caminho. É o caminho. E quando eu me entrego para o meu marido, para os meus filhos, eu me entrego completamente, eu sou surpreendido, né? Há um livro do escritor inglês que chama Lewis, né? C.S. Lewis. O livro chama Surprised by Joy, né? Ele casou já velho, casou com quase 40, 50 anos, era um solteirão, né? Solteirão inglês, sabe? Que tinha toda a sua rotina de solteirão, o seu cachorro, o seu chá, que ele mesmo fazia, os seus livros, a sua biblioteca, sabe? Ele era um professor lá em Oxford, né? E aí, de repente, ele se apaixonou por essa mulher que chama Joy, né? Uma americana. E ele fala, o livro que ele escreveu é Surprised by Joy. Ele falou, agora, 20 vezes por dia eu tenho que vencer o meu egoísmo, né? Eu tinha minha rotina, agora eu vou fazer o meu chá, ela que manda na cozinha, já não posso mais fazer o chá do jeito que eu gosto. Eu puxava o cobertor para agora tem uma pessoa lá que puxa o cobertor para o outro lado. Então, 20 vezes por dia eu tenho que vencer o meu egoísmo, eu tenho que ser o meu... E isso me fez um grande bem. Eu não ia deixar de ser egoísta se eu não casasse, né? No caso dele, né? A vocação dele. Então ele foi surpreendido pela alegria. Quando eu me dou, quando eu me entrego, quando eu esqueço de mim mesmo, quando eu sou generoso, né? Eu nasci para isso, eu nasci para amar. Né? Eu sinto um gozo, sabe? Eu sinto uma delícia de identificação com Cristo em mim. E isso é a vocação matrimonial, entende? E aí aparece o melhor vinho. Aparece o melhor vinho nas bodas de Caná. Então, o São José Maria dizia: minhas filhas, que fossem chamadas por Deus para formar um lar, eu vos digo que vos queirais, que tenhais sempre um pelo outro o amor entusiasmado que vocês tinham quando eram noivos. Pobre conceito do matrimônio tem, que é um ideal e uma vocação, quem pensa que a alegria acaba quando começam as dificuldades e os contratempos que a vida traz consigo. É exatamente o contrário. Né? Aí é o momento da entrega, e é uma entrega gostosa, sabe? E surge uma amizade grande, você redescobre o teu marido, porque as pessoas mudam com o tempo. Não, eu já exauri, eu já conheço, já não tem nada nele. Não, é mentira. Porque a pessoa humana, cada fracasso que ele tem, por exemplo, um fracasso profissional, um desgosto, a vida traz humilhações para todos nós, né? Ele que se achava o máximo, ele tem suas derrotas, e tem suas doenças, suas coisas, né? Suas fraquezas que ficam patentes, que agora ele bebe, agora ele está gordo, agora não sei o quê. Então, essas coisas que humilham, tornam uma pessoa melhor. As humilhações produzem a humildade. Eu preciso ajudar esse homem a aceitar as fraquezas dele, eu compreendê-lo. Então, e você também tem as suas humilhações, as suas fraquezas ficam patentes também, as suas reações ridículas, histéricas, descontrole verbal, sabe? Papelão que você fez naquela ocasião, naquela outra, falhas na educação, na casa, etc., né? Profissionalmente. Todas essas coisas nos vão tornando mais humildes. E nós vamos compreender a virtude-chave do matrimônio, é a humildade, né? Em que você reconhece as suas fraquezas, e você ajuda o teu cônjuge a reconhecer as fraquezas dele. E aí você vai amando e vocês vão se ajudando a serem melhores, né? E vocês vão se tornando realmente Cristo. Vai surgindo uma amizade muito grande, que é muito melhor do que a época do apaixonamento.
o carinho que surge, a maturidade do amor cristão, né? E esse a gente vê, por exemplo, eu adoro fazer bodas de ouro, né? Você vê aqueles velhinhos lá, né? Na tua frente, lá, se entendem quase por telepatia praticamente, né? Eles sabem tudo, né? Mas tem uma delicadeza um com o outro, um cuidado um com o outro, que eles passam, se purificaram, né? Se purificaram. Aquele amor venceu. Cristo venceu neles. Né? Cristo venceu neles. Então, esse é o projeto da vocação matrimonial. Né? Esse é o projeto. E aí surge o melhor vinho. Né? Então, diz São José Maria, formaria um pobre conceito do matrimônio e do carinho humano quem pensasse que ao tropeçar com essas dificuldades, o amor e a alegria acabaram. Precisamente então, quando os sentimentos que animavam aquelas criaturas revelam a sua verdadeira natureza, é que a doação, a ternura se enraizam e se manifestam com um amor autêntico e profundo, mais poderoso do que a morte. Você sente ternura pelos defeitos do marido, aqueles defeitos que te irritavam, que você não aguentava, que você parecia insuportável, você começa a sentir ternura. Coitado, né? Esse homem precisa ser ajudado, precisa ser amado. Precisa ser amado, simplesmente isso. É o que vai tirar ele desse negócio. Né? Ele está bebendo, ele precisa ser amado. Né? Então, se você vive o grande ensinamento do Evangelho, que na frase de São João da Cruz é: onde não há amor, põe amor e colherás amor. Né? Então, até os defeitos do cônjuge passam a ser vistos com ternura e vão vivendo junto às humilhações, enfim. Até a vida conjugal se torna mais saborosa. Até a vida conjugal, até a vida íntima do casal se torna mais saborosa, porque vai havendo uma fusão de pessoas, não é só uma coisa mais carnal, pode ser uma coisa mais afetuosa, mais espiritual, mais profunda, tem toda uma vida por trás, é uma pessoa, sabe? A minha esposa, sabe? A minha esposa que tem, eu sei cuidar do corpo dela, eu sei, então vai surgindo essa riqueza da própria vida conjugal, vai se dando mais, vão construindo vinho melhor, né? Então, o melhor vinho, o vinho das bodas de Caná, é aí que ele surge, né? na maturidade da entrega, quando você vive profundamente a vocação matrimonial. Então, vamos terminar essa meditação, né? Queria ler ainda umas palavras de São José Maria, que dizia: os casais têm graça de estado para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência: a compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. Aí está a generosidade, né? O que importa é não se descontrolarem, não se deixarem dominar pelo nervosismo, pelo orgulho ou pelas manias pessoais. Para tanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior e aprender da Sagrada Família de Nazaré a viver com delicadeza, por um motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo, as virtudes do lar cristão. A graça de Deus não lhes falta, o sacramento existe. O sacramento do matrimônio, ele tem uma força. É uma força que te ajuda a vencer o egoísmo, que te ajuda a ser generosa. Né? Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que, nesse mês de janeiro, considerando a vida de Jesus, né, o começo da vida pública de Jesus, esses dois grandes momentos do batismo do Senhor e do primeiro milagre, né, que é o milagre das bodas de Caná, que eles sejam uma luz grandiosa para as nossas vidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.